Fala, meus queridos rapazes. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Como que foram no dia de hoje? Fizeram história? O mês está acabando. Seu final de mês tem saque? Seu final de mês tem pagamento de DARF? Ou você continua tendo resultados em forma de aspiral? Nunca sai do lugar. Me ajuda a te ajudar. Antes da gente continuar aqui, deixa aquele like, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal e vamos fazer história juntos, fechou? Venha conhecer um pouco do nosso trabalho, preenchendo o formulário para você aprender ainda mais junto comigo e com o meu time, tá? Que não para de crescer e tem disciplina todos os dias para operar. Nós temos um método muito claro para te ajudar, pegar na sua mão e fazer você evoluir de uma vez por todas, fechou? Sem mais delongas, vamos aqui para o nosso vídeo gráfico do dia de hoje, começando sempre a análise pelos nossos 5 minutos, e eu priorizo, tá, as operações pelo 1, mas vamos aqui, vou explicando para você passo a passo. O pregão de sexta-feira foi muito legal, graças a Deus, um trade absurdo que a gente conseguiu pegar aqui nessa região, tá, conseguimos levar esse movimento até aqui, muito legal, o preço depois rompeu, acabou voltando, só que aqui para mim existe uma informação crucial, e você precisa estar muito consciente desse tipo de movimentação. Felipe, qual a movimentação? O que eu preciso analisar? O que eu preciso observar? Olha os dois movimentos de rompimento do pregão de sexta-feira. O primeiro, máxima do dia. E o segundo, mínima do dia. Tá? Então eu quero que você preste atenção nessas duas situações. Rompimento e rompimento. Ambos superaram a última máxima e a última mínima. Só que qual que é a diferença dos dois? O primeiro rompe com o corpo real e dá continuidade, o mercado tem força, mostra para você ali a característica principal de um rompimento, força para cima. O segundo, que é aqui na mínima, tem algo que está deixando a desejar. O mercado não dá continuidade em momento algum. E aqui mostra algo que eu fico extremamente atento todos os dias. A falha de continuidade, a divergência. Aí você dá o nome que você aprendeu. Tá? O importante é você fazer a análise do preço entendendo que região que eu estou. Estou em um fundo. O preço está tentando romper. Tentou 1, 2, 3, 4, 5 vezes e fechou o pregão na sexta-feira sem efetuar essa continuidade. O que dita pra gente o ritmo então? Que a partir daí, se o preço continuar nessa fraqueza, ou melhor, uma abertura que não vai de acordo com essa continuidade, está invertendo. Foi o que eu falei com o pessoal hoje. A dificuldade do mercado em romper transforma essa referência de fechamento em deriva. Consequência disso, a abertura já mostrou um movimento agressivo rompendo, ou seja, o gap nada mais nada menos do que um candle invisível, um gap. Esse candle invisível jogou o preço para baixo. Isso daqui me deixou um pouco preocupado, tá? Porque eu até achei, falei, não, acho que a leitura tá errada, então eu preciso esperar. Esperei o fechamento da primeira vela. A primeira vela fechou, o preço não deu continuidade. O preço falhou e já devolveu. Foi por pouco, tá? Que conseguiu fazer um movimento ali interessantíssimo de engolfo na segunda vela, que no caso a segunda vela do 5 minutos, mas não aconteceu e o preço simplesmente foi embora. Felipe, aí o que você fez? Vou fazer o que? Eu não tinha nada para fazer, eu não ia pagar o stop caro, eu não iria sair comprando em tese por comprar. E qual que foi a minha ideia? Se o mercado caiu em linha reta no pregão de sexta-feira, falhou fundo, ele tem um rompimento, isso daqui nada mais nada menos do que é o Judas Swing. É o mercado indicando o lado, manipulando o oposto e acelerando. Pô, Felipe, mas é muito agressivo, é muito grande os movimentos, queridos. Entenda uma coisa. O mercado deixar para você uma referência expressiva. O mercado deixar para você uma referência curta. O trade é o mesmo. A leitura não muda. O que vai mudar é você, a forma que você vai executar, a forma que você vai trabalhar. Então depende muito mais da sua aptidão ao risco. Eu quero operar com risco grande. Não, eu quero operar com risco baixo. Não, eu quero operar acreditando que a leitura, seja do 5, do 1 minuto, ela sempre vai ser a mesma. Mas se meu stop ficar caro, eu não vou entrar, porque eu prefiro o stop mais curto. Então eu vou esperar
uma mesma leitura com stop mais barato. Isso é você quem define, tá? Então eu só estou mostrando para você aqui o estudo. Analise o estudo. Faz sentido? Executa. Entendi, Felipe? Para mim isso daqui faz sentido. Então eu vou executar a partir da minha coerência de stop. Show de bola. Para mim, não vale a pena. Mesmo identificando toda essa leitura. Felipe, no minuto teve uma oportunidade? Vai de cada um. Eu não encontrei essa oportunidade. O meu alvo era a máxima do pregão de sexta-feira. Meu primeiro alvo, tá? E o preço acabou fazendo esse movimento e foi em linha reta. Eu vou tirar aqui dos 5 minutos, mas eu vou deixar aqui para vocês onde que foi a minha compra, tá? Eu acabei pegando esse movimento aqui. Sim, eu tomei um stop antes de pegar essa movimentação, mas o trade aqui acabou pagando. Por quê? Porque eu não opero com a métrica que vai de acordo com, muitas das vezes, com a expectativa. Não entendi, Filipão. Eu tomar 2 stops, 3 stops, um stop que seja, não influencia muito, porque o meu stop ele é curto, mas quando o alvo aparece, o alvo entrega a movimentação que vai saldar os stops levados, tá? Eu priorizo sempre operar com a correção dos 50% de uma estrutura. Mas tem dia que eu acabo fazendo um trade antes, por uma leitura, por uma oportunidade ali de momento. Nesse dia de hoje eu acabei tentando fazer essa antecipação. Para alguns isso pode ser um problema. Ah, mas e quando dá certo? Aí não é problema, né? Então, assim, tenham essa coerência aí na hora de executar. Se você tomar um stop fazendo algo que vai infringir as suas próprias regras, não faça bico. Tomou stop, respira, sacode a poeira e espera uma próxima oportunidade. Acertou, respira, sacode a poeira e continua. Espera uma próxima oportunidade. Por quê? Porque você não pode ter euforia, tampouco você pode estar preso no desânimo. Tomar stop é normal, acertar um trade é normal e o sentimento tem que ser padrão em todos, tá? Então o mercado acabou acelerando aqui. Eu acreditei em uma entrada nessa liquidez, o mercado acabou não indo. Eu acreditei em uma entrada abaixo dessa liquidez, o mercado acabou me estopando, mas aí o mercado também chegou nos 50%, que era um FVG. Eu coloquei a mesma ideia. Se eu peguei nesse order block abaixo de uma liquidez, uma execução acreditando na continuação, eu também peguei numa operação abaixo dessa liquidez, em um order block, acreditando na continuação. Fiz, mas o mercado estopou e tá tudo bem. Tomei o stop, o mercado foi para baixo. Chegou numa outra região, que aí começavam as regiões mais interessantes, que são os 50%. Eu simplesmente deixei minha ordem, o mercado me executou, tomei um calorzinho tão minúsculo, e o mercado simplesmente acabou virando. Felipe, esse trade foi fácil? Não, porque olha só, subiu em linha reta 800 pontos, eu já tinha mais do que suficiente, só que meu alvo era lá para cima. Respirou, foi 900 pontos, voltou tudo praticamente. Só que eu não fiz execuções aqui em liquidez que o mercado tinha deixado. O que eu esperei? Eu vou esperar limpar essa liquidez para justificar a alta. Não vou negar que aqui teve uma oportunidade de aumento de mão, tá? Por enxergar essa região, pela liquidez que o mercado tinha deixado e consumido. E aí o preço acabou acelerando. E aí foi um baita de um trade, um baita de um resultado para iniciar a semana e praticamente fechar o mês, tá? Então, assim, graças a Deus conseguimos ali extrair um trade muito interessante. Depois o preço acabou acelerando, tá? Se você observar aqui, é um movimento bem agressivo, que ele vai lá e falha a continuação. Só que esse tipo de falha aqui eu tenho um pouco de dificuldade, porque você tem que ser um pouco agressivo. Eu até falo bastante com o pessoal que é o seguinte, movimentos que falham topo ou fundo, você precisa ser muito coerente, tá? Não adianta você falar desse trade aqui depois que o mercado passou. Porque nessas referências de subida, principalmente interna, você também viu esse movimento acontecer. Na primeira você toma stop, na segunda você acerta. Aqui você acerta. E aqui, mas e o topo? Aqui eu comprei também, depois que o mercado manipulou, achei que ele ia estourar na alta. Não foi. O meu alvo, oficialmente falado para o pregão de hoje, era esse topo aqui, tá? Chegou, de certa forma, próximo, porque ele foi bastante, mas não teve força de continuar, acabou devolvendo tudo. Felipe, você acredita que isso aí pode acontecer pro pregão de amanhã? Queridos, se acontecer, nós vamos estar atentos. Se não acontecer, nós vamos estar atentos do mesmo jeito. Acredito que o mercado não vai ter nenhuma movimentação drástica aqui para esse fechamento, então esse vídeo está sendo gravado um pouquinho antes do pregão fechar, tá? Mas isso aqui não influencia de forma tão agressiva, eu espero que não. Mas vamos observar. As marcações, elas não fogem muito do padrão, tá? Eu tenho uma manipulação
Esse fundo tinha corrigido 50% antes do rompimento? Sim. Então esse fundo, de certa forma, ele não é liquidez, tá? Porque o mercado subiu, corrigiu 50% e rompeu. Falhou continuidade. Marcar o choque aqui é errado? Não. Mas o choque certo é esse. Então agora eu estou esperando para ver o que o mercado vai fazer. Então aqui nessa região eu tenho uma possibilidade de atenção, que é um choque. Se eu tenho uma possibilidade de atenção que é um choque, a partir de agora eu vou marcar isso como liquidez? Sim e não. A minha tendência principal, vamos considerar somente hoje, tá? Segunda-feira para operar amanhã. Se você observar, eu te deixo essa pergunta e responda com sinceridade. Onde você marcaria? Qual estrutura você marcaria? Estrutura de alta? O seu choque oficial está aqui? Ou estrutura de baixa, com o seu choque oficial sendo esse fundo perdido e a expectativa do mercado respirar para continuar caindo? Ah não, Felipe, eu acredito que aqui foi a liquidez, o mercado já consumiu e deve fazer um reteste para continuar subindo. Boa. Não, Felipe, eu acho que o mercado inverteu quando ele perdeu aqui nesse horário das 15h45 e agora eu tenho que esperar uma correção. Eu posso esperar esse toque desse Fair Value Order Block aqui para justificar continuidade na ponta vendedora. Posso esperar esse Order Block de topo para me justificar mais coerência vendedora. Não, eu acho que o mercado inverteu. Essa liquidez toda aqui foi um teste desse FVG aqui de trás, onde o preço respira e a partir de amanhã a continuidade vai acontecer e eu posso trabalhar esse movimento de forma muito mais acentuada. O que você acredita? Essa resposta vai ditar muito o seu trade no movimento de amanhã. Isso daqui é um choque? Isso daqui então é um boss? Sim, eu acredito. Ótimo. Não, eu não acredito. Paciência e espero um próximo movimento. Fechou? Lá no menino dólar, leitura, eu acredito que ela devia ter sido oposta, tá? Mas o mercado não confirmou. Isso aqui eram as marcações para a leitura de sexta-feira, tá? Deixa eu apagar aqui. Então, para a leitura do pregão de sexta, usando como referência para hoje, eu sinceramente, assustador.com. Que leitura boa que o mercado tinha deixado, mas que movimento horrível que o mercado fez no pregão de hoje. Por quê, Filipão? Porque ele não confirmou, para mim, leitura para lugar nenhum. Expectativa era queda, tá? Então vamos marcar aqui, mínima do pregão de sexta, máxima do pregão de sexta. Eu tenho 50% exatamente aqui. Eu tenho uma microestrutura que justificaria uma entrada nessa região? Sim. Poderia potencializar um trade aqui no 50% nesse ponto de interesse? Sim. Eu executo esse tipo de operação? Não. Por quê, Filipão? Muito simples, queridos. Esse tipo de leitura deixando uma liquidez aqui acima, eu prefiro esperar. Então o que eu esperaria? Esse tipo de movimento para o pregão de hoje. Esse é o tipo de leitura que eu faço. Ah, mas ele demorou e quando aconteceu não teve oportunidade, porque não teve microestrutura, então não poderia ter feito nada. Sim. O que você faz? Olha o outro ponto de liquidez que o mercado tinha deixado e veio buscar. É simples, mas tem dia que ele não encaixa uma leitura rápida. Olha só. Imagina só que o pregão até o fechamento ou até mesmo amanhã ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Imagina que você ficou hoje o dia inteiro esperando esse trade. Vamos colocar que você pegou assim e você vai até fazer um swing, tá? Ou até hoje mesmo, mercado, até o fechamento aqui, ele cai e vem aqui. É um trade de 43 pontos com stopzinho de 6 pontos. Pô, Felipe, mas eu tive que esperar o dia inteiro para pegar essa operação. Vai ter dia que não vai dar tempo. Vai ter dia que você não vai ter esse tempo todo hábil para execução. Por que você está falando desse tipo de leitura, Filipão? Muito simples, porque esse tipo de movimento que acontece é muito difícil de trabalhar. Vamos imaginar o lado oposto, tá? Você estava esperando a compra, porque você olhou assim. Eu acredito que essa mínima que o mercado tinha deixado no próprio pregão de sexta-feira manipulou a mínima de quinta. E como tinha manipulado, esse topo aqui era um choque. Olha a leitura, vai acompanhando o raciocínio. Se isso aqui era um choque, a expectativa minha era trabalhar dentro dessa referência. E dentro dessa referência, aqui é um ponto que eu tenho de oportunidade de compra. Então aqui eu tenho uma leitura. Eu gosto desse tipo de movimentação, tenho muita dificuldade de fazer esse tipo de movimento. A expectativa principal
Você tem que estar dentro e muito coerente dela. Se você fez uma leitura semelhante a essa daqui, a sua melhor operação está onde? Gráfico de minuto. Você vai descer tempo gráfico depois de encontrar um ponto de interesse num gráfico maior. E nesse gráfico menor, você vai fazer o quê? Procurar a coerência, o fluxo a favor desse movimento. O que eu tinha aqui? Eu não gosto desse tipo de rompimento. Então, para mim, não é válido esse tipo de movimentação. Felipe, mas eu já marco isso daqui. Show de bola. Marcou, o mercado só veio fazer o reteste e foi embora. Felipe, eu acredito que ele subiu isso tudo aqui para voltar. E aí sim essa compra aqui às 12 horas. Bacana. Vai de acordo com o que você está estruturado. Eu, hoje, achei esse pregão muito complexo para se operar. E tá tudo bem você ficar de fora. É um pregão que subiu em uma única barra. Não teve força de fazer uma manipulação no principal ponto que eu almejaria a venda. Ou pelo menos não no início. Começou a queda, também não teve força de manipular o fundo. E acabou fechando um pregão sem sair do lugar quando se fala no pregão de sexta-feira como referência. Tá ok? Então, bem complicado. Felipe, e essa liquidez que ele deixou aqui nesse topinho? Queridos, esse toque de pavio aqui, para mim, seria o melhor ponto para você chamar uma venda nessa região. O que você iria fazer? Também descer tempo gráfico para 1 minuto. E se fosse o caso, um stop aqui estaria totalmente coerente com toda a leitura que a gente todos os dias passa, tá? Por quê? Porque o mercado deixa pra gente referência de execução aqui. Tem liquidez, tem stop curto, tem estrutura e tem operação coerente com o nosso movimento. Olha esse trade aqui. Me diz você pega uma operação como essa, stopzinho minúsculo aqui, de 4 pontos. Vamos colocar que você colocou stop técnico de 4 pontos. Você viu o mercado andar aqui pouco mais de, deixa eu ver quantos pontos exatos, 14 pontos e meio. De certa forma, ele pagou por seu risco o retorno de 3 vezes o tamanho do seu stop. Tá? Eu gosto de pelo menos 5 para 15, mas ele andou 14,5. Seu alvo mínimo aqui eram 17 pontos. Você stopa essa operação, sai no zero, ou realiza algum lucro. Você vai olhar, você vai analisar e você vai responder com sinceridade. Por quê? Porque eu já cansei de dar aula e ver os meus alunos iniciarem junto comigo os trabalhos, começarem falando, não, esse trade aqui eu estoparia porque tem que ser técnico. E na hora do vamos ver, o trade mal anda 10 pontos, o cara sai. O trade começa a dar um candlezinho contrário à sua movimentação, o cara executa e sai fora. Eu estou julgando? Claro que não. Por isso que eu estou te perguntando, o que você faria? E seja sincero na sua resposta, porque a sua sinceridade ela é refletida no ao vivo, tá? Não é aqui, o gráfico pronto, todo mundo é rei, todo mundo tira onda, todo mundo sabe o que fazer, onde deveria executar. Eu tô te falando, eu não vi nenhuma leitura saudável pro pregão de hoje. Mesmo mostrando isso daqui, eu não vi nada saudável. Ah, mas e aqui? Eu não vi nada saudável. Ah, mas eu não vi nada saudável e coerente. Essa indução deixada, para mim o melhor ponto era aqui para cima. Como o mercado não tinha chegado, não validou. Como o preço, depois de chegar, não conseguiu perder esse fundinho aqui, não validou nada, tá ok? Então tá aí. Leitura para o pregão de amanhã é essa minha expectativa. Um respiro nessa região de Fair Value or The Block. Um respiro nesse BPR. Um respiro nesse possível IFVG. E a validação de continuidade. Já limpou uma liquidez. Expectativa de queda. Por quê? Porque o índice está apontado para cima. Se o dólar entregar de acordo com o que o índice fez, ótimo. Se o dólar não entregar, paciência. Filipão, eu acredito que essa LT que você marcou e esse possível fundo duplo aqui podem gerar esse belo movimento para cima e aí o índice começa uma correção. Ótimo, vamos analisar se o mercado entregar uma oportunidade, executar, sem medo de ser feliz e fazer o que precisa ser feito, tá ok? Por quê? Fazer o que precisa ser feito é você executar, tá, seu medroso, seu mão de alface que fica falando e na hora que o mercado encaixa a sua leitura, você faz o quê? Ah, não, vou esperar mais uma coisa, vou esperar mais uma confluência, vou esperar mais um. Quando o preço fechou, você fala lá, eu sabia, eu tinha acertado a leitura. Você só é rico nas concepções, naquele papelzinho, naquela planilha que você faz. Mas o dinheiro não está materializado na sua conta, fechou? Por favor, tenha mais coragem e coerência
com a sua leitura, com a sua fala e o principal, com a sua execução. No mais é isso, deixe seu like, comenta, compartilha, se inscreve aí no canal e o principal, preencha o formulário e venha conhecer um pouco do nosso trabalho. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!